Se você está ansioso, ouça essa oração dos Salmos para acalmar o seu coração. Quando a alma grita e Deus silencia. Há momentos em que o corpo está parado, mas dentro de você tudo está gritando. O coração dispara, a mente corre sem direção e parece impossível encontrar sossego. Você tenta se acalmar, respira fundo, fecha os olhos, mas algo continua pulsando por dentro, como se a paz tivesse se escondido. É nesse ponto que muitos pensam que Deus se calou, que o céu ficou distante, que a oração perdeu o caminho. Mas e se o silêncio que você sente agora não for ausência, e sim o modo de Deus te preparar para ouvir? A voz que parece distante nunca deixou de te acompanhar. O Espírito Santo não se afasta quando a tua alma se agita, ele se aproxima em silêncio, esperando o momento em que você se cansar de lutar sozinho. Há uma diferença entre o silêncio do vazio e o silêncio da presença. O primeiro é desespero, o segundo é convite. E neste exato instante, esse silêncio é o convite de Deus para que você pare de tentar controlar o que só Ele pode acalmar. Você já percebeu como a ansiedade faz barulho dentro de nós? É como um mar revolto que não se contenta com a superfície. Ela se alimenta de perguntas sem resposta, de planos que você tenta segurar, de futuros que você quer dominar. Mas Deus não entra na tempestade para te explicar o vento. Ele entra para mostrar que o vento lhe obedece. E talvez o que ele quer agora não é que você entenda, é que você pare, respire e permita que ele seja o centro. O Senhor nunca se perdeu no silêncio. Ele não está indiferente, ele está presente. Às vezes, a ausência de resposta é a forma mais profunda de cuidado, porque se ele falasse agora, você ouviria com o coração agitado, e não com o espírito em paz. Então ele espera. Espera o momento em que o teu medo se cansa e o teu espírito volta a escutar. Porque é nesse exato instante, quando tudo parece parar, que Deus começa a agir. A oração que você vai ouvir agora não é para te acalmar, é para te curar. É uma oração que atravessa o barulho e alcança o centro da alma, onde nenhuma palavra humana consegue chegar. É o lugar onde o Espírito Santo fala, onde o salmo ganha voz e a presença de Deus se torna abrigo. Enquanto você ouve, deixe o som da tua mente desacelerar. Deixe o coração desacelerar também. Porque hoje, Deus não vai apenas acalmar tua ansiedade, Ele vai te ensinar a descansar. A raiz invisível da ansiedade, a ansiedade não nasce do nada. Ela não surge apenas porque algo deu errado, ela floresce quando o coração tenta ocupar o lugar que pertence a Deus. É a alma tentando controlar o amanhã, quando o chamado de Deus sempre foi confiar no hoje. Você não está cansado apenas do futuro, está exausto de tentar ser o autor de uma história que já foi escrita pelas mãos do Altíssimo. A mente ansiosa acredita que, se pensar o suficiente, vai evitar o que teme. Mas o medo não se vence com lógica, se vence com fé. O ansioso tenta dominar cada passo, cada detalhe, cada resultado, e é exatamente aí que o peso aumenta. Porque o controle é um fardo que nenhum ser humano foi criado para carregar. Só Deus pode sustentar o que está por vir. O que poucos percebem é que a ansiedade é, na verdade, uma fé deslocada. É acreditar, com intensidade, nas possibilidades erradas. É ter fé no medo, no fracasso, na perda, em vez de descansar na fidelidade de Deus. O coração ansioso não é incrédulo, é apenas um coração que está acreditando nas mentiras erradas. E quando a fé muda de direção, a paz se esvai. Deus não quer apenas te consolar, Ele quer realinhar a tua confiança. Ele quer te lembrar que a vida não é uma guerra a ser vencida na força do pensamento. É um caminho que se percorre na presença do Pai. Quando a alma se desconecta da presença, o medo ganha voz. Mas quando a alma se âncora em Deus, até o medo se cala. Pense nisso. Quantas vezes você se preocupou com algo que nunca aconteceu? Quantas madrugadas você perdeu tentando resolver com a mente aquilo que só poderia ser resolvido com o joelho no chão? A ansiedade não tem poder sobre o amanhã, ela só rouba o presente. E é por isso que Deus quer te trazer de volta para este instante. A raiz da tua inquietação não é falta de força,
é falta de entrega. Você não foi feito para segurar tudo, você foi feito para depender. A fé não é um escudo apenas para os dias de luta, é o descanso que sustenta a alma quando o mundo parece fugir do controle. E é por isso que o Espírito Santo quer te ensinar a respirar outra vez, não com o ar do medo, mas com o sopro da confiança. A ansiedade não é o fim da tua fé. Ela é apenas o sinal de que chegou a hora de mudar de fonte. O medo nasce quando você bebe da incerteza, mas a paz vem quando você volta a beber da palavra. Deus não está te pedindo para entender, está te pedindo para confiar. O chamado ao descanso. Deus não quer te acalmar, Ele quer te habitar. Deus não quer apenas diminuir a tua ansiedade, Ele quer habitar no lugar onde ela nasce. Ele não veio oferecer uma trégua temporária à tua mente, Ele veio estabelecer morada dentro de ti, onde o medo já não governa. Há uma diferença entre ser acalmado e ser transformado. O mundo te oferece alívio por instantes, mas o Espírito Santo oferece uma paz que permanece mesmo quando o vento volta a soprar. Muitos pedem a Deus para remover o medo, mas esquecem que o medo não é o problema, o vazio é. O medo é apenas o eco do espaço onde a presença de Deus ainda não entrou. Por isso, o Senhor não quer apenas silenciar o barulho da tua alma, Ele quer preencher o silêncio com a voz dele. Quando Deus habita um coração, até o caos perde poder. A paz que vem de Deus não é uma emoção frágil, é uma presença constante. É o Espírito dizendo: eu estou aqui. Não importa se o corpo treme, se o coração dispara, se as circunstâncias não mudaram, o verdadeiro descanso não nasce do que está do lado de fora, mas do que acontece dentro de você. E o Espírito Santo quer fazer desse interior um altar. Imagine isso, o mundo desabando lá fora, e mesmo assim uma quietude profunda cresce dentro de ti. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade do mar deseja acalmar o mar dentro do teu peito. Ele não grita, ele apenas diz: aquieta-te. E quando ele fala, até o vento da tua mente obedece. Deus não te convida a fingir que está tudo bem. Ele te convida a ser honesto diante dele. A verdadeira cura começa quando você para de esconder o que sente e entrega tudo aos pés da cruz. A presença de Deus não é um refúgio distante, é uma casa que Ele constrói no teu interior. O descanso que Ele promete não é passividade, é confiança ativa, é saber que o céu continua no comando mesmo quando você não entende o caminho. Não é sobre controlar o amanhã, é sobre habitar no hoje. O Espírito Santo não quer apenas te visitar de vez em quando, ele quer morar onde a tua mente grita. Porque quando ele mora, o medo perde endereço. O descanso verdadeiro não é ausência de luta, é presença de Deus. Hoje, Deus não está pedindo que você lute contra a ansiedade. Ele está te chamando para o descanso. Ele não quer te acalmar, ele quer te habitar. Os salmos como remédio. A voz de Deus para a mente. Os salmos não foram escritos apenas para serem lidos, mas para serem respirados. Cada palavra é um sopro do Espírito, uma ponte entre o coração humano e o coração de Deus. Quando a mente está agitada e o medo não te deixa dormir, é nos salmos que a alma encontra refúgio, porque neles o homem fala com Deus, e Deus responde com paz. O salmo não é um texto antigo, é uma voz viva. É o próprio Deus lembrando que, mesmo quando tudo parece fugir do controle, Ele continua governando sobre todas as coisas. Quando você lê, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não é uma sugestão, é um comando de amor. É o Pai dizendo: pare de lutar com os teus pensamentos, porque a guerra que você tenta vencer na mente já foi vencida na cruz. Cada versículo tem poder de realinhar a tua alma com o céu. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o que isso realmente significa? Significa que, se Ele é teu pastor, até o deserto é caminho seguro. Se Ele é teu pastor, o vale da sombra da morte não é o fim, é apenas o trajeto onde a presença dele se manifesta. O Salmo 91 declara: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Essas palavras são mais do que poesia, são abrigo. É Deus dizendo: enquanto o mundo te ameaça, eu te envolvo.
A ansiedade tenta te fazer acreditar que está sozinho, mas a palavra te recorda que há asas sobre ti, e sob elas não há espaço para o medo. O Salmo 46:10 revela o segredo do descanso. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é desistir, é confiar. É parar de buscar respostas e começar a confiar no Autor. É quando você deixa de orar pedindo explicações e começa a orar em adoração, porque entende que o controle não é mais teu, é dele. Os salmos são um antídoto para a mente inquieta, porque em cada um deles a voz de Deus se mistura ao suspiro humano. Eles transformam o desespero em esperança, o choro em força, a dúvida em fé. Quando você lê em voz alta, o som atravessa o medo e desperta algo no espírito, o lembrete de que Deus não te abandonou, Ele apenas te espera no silêncio. Hoje, antes de continuar tentando resolver tudo sozinho, pare e respire as palavras dos Salmos. Inspire confiança, expire medo. Inspire fé, expire controle. Inspire a presença, expire o ruído. Porque quando a palavra entra, o caos sai. E onde a palavra, a cura. O processo da cura interior agora. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Não pense no que ficou para trás, nem no que virá depois. Este é o momento em que Deus quer falar com o teu coração. Não com pressa, não com medo, mas com presença. Ele quer curar o lugar onde a ansiedade nasceu, o espaço entre o que você teme e o que ainda não entregou. Repita em silêncio: Senhor, eu entrego o que não posso mudar. Essa é a primeira libertação. A alma tenta segurar o que não entende, mas o Espírito te convida a soltar. Enquanto você segura o controle, o peso permanece. Quando você entrega, o céu se move. Essa é a fase da liberação. É o momento em que o coração cansado decide deixar Deus ser Deus. Agora diga: toma o controle daquilo que me escapa. Essa é a fase da submissão. É reconhecer que a vida não precisa estar nas tuas mãos para estar segura. O Espírito Santo não te chama para desistir, ele te chama para descansar. Ele te lembra que o mar só se acalmou quando os discípulos pararam de remar em desespero e deixaram Jesus falar. Respire de novo, mais devagar. Eu respiro a tua paz e expiro o meu medo. Essa é a terceira fase, o descanso. Cada respiração é uma oração silenciosa. A paz não é algo que você sente, é alguém que habita dentro de você. Quando o Espírito entra, o ar muda. O peito se abre, o peso cai, e a alma se reorganiza. A paz de Deus não vem de fora para dentro, ela brota de dentro para fora, como uma fonte que o medo não consegue secar. Agora, diga: enche este espaço com a tua presença. Essa é a última fase, a habitação. O que antes era vazio agora é templo. O que antes era desordem agora é altar. Deus não quer apenas aliviar a tua dor, Ele quer morar onde ela existia. Ele quer transformar o lugar das tuas angústias no lugar do encontro com Ele. É ali, nesse canto silencioso da alma, que o Espírito Santo te abraça e sussurra: eu estou aqui, e enquanto eu estiver aqui, nada te faltará. Neste momento, deixe que a presença dele envolva o teu corpo, a tua mente, o teu espírito. Se lágrimas vierem, deixe que venham. Cada uma é uma entrega, uma oração que o céu entende. Você não precisa dizer mais nada. O Espírito está traduzindo o que as palavras não conseguem expressar. A cura interior acontece assim, não quando o problema desaparece, mas quando o coração volta a confiar. Deus está restaurando o que o medo tentou quebrar. Ele está reconstruindo a tua paz com as próprias mãos. E enquanto o mundo continua lá fora, dentro de você, algo sagrado está acontecendo. A ciência da paz. Quando o corpo responde ao espírito, a paz de Deus não é apenas um sentimento espiritual, é uma resposta completa do ser humano à presença divina. Quando o espírito encontra descanso, o corpo escuta. O coração desacelera, a respiração se acalma, os músculos relaxam. A alma alinhada à presença de Deus reorganiza o corpo inteiro. Porque fomos criados assim, espírito, alma e corpo,
E quando o espírito está em paz, tudo que existe em nós volta ao seu lugar. Você já percebeu que a ansiedade não fala apenas à mente? Ela fala pelo corpo. É o aperto no peito, o nó na garganta, o tremor nas mãos. É a tentativa do corpo de carregar uma alma cansada. Mas quando o Espírito Santo entra, ele fala também na linguagem do corpo. A presença de Deus cura o invisível e o visível, porque o que começa no espírito transborda em cada célula, em cada batida do coração. A ciência tenta explicar o que o espírito já faz há séculos. Médicos e pesquisadores afirmam que a oração reduz o cortisol, o hormônio do estresse. Que a meditação em textos sagrados estabiliza os batimentos cardíacos. Que a respiração profunda ajuda o corpo a reorganizar o sistema nervoso. Mas o que a ciência mede, o espírito realiza de forma viva. A fé não é placebo, é alicerce. É ela que reestrutura a alma, e por consequência, o corpo. O corpo reage ao que o espírito acredita. Quando a mente confia, o coração obedece. Quando a alma entrega, o corpo descansa. Não é mágica, é ordem espiritual. Quando você diz, eu confio em ti, Senhor, essa frase não é apenas som, é comando para todo o teu ser. O medo perde força, o sangue volta a fluir em paz, e o corpo entende que já não precisa lutar contra tudo. Deus não criou você para viver em alerta. Ele te criou para habitar em descanso. O próprio Criador, depois de formar o universo, descansou. Não porque estava cansado, mas porque terminou o que era perfeito. E Ele quer que você faça o mesmo. Descansar não é desistir, é confiar que Deus já está agindo. A ansiedade tenta te convencer de que, se você não fizer nada, tudo vai desabar. Mas a fé te lembra que, quando você para, Deus começa. A paz não é uma fuga, é uma força. E o corpo aprende a viver nessa frequência divina quando a alma se rende. Hoje, Deus quer que você entenda algo profundo. O teu corpo não precisa carregar o peso da tua alma. O Espírito Santo quer ensinar teu coração a respirar de novo, não no ritmo do medo, mas no compasso da fé. Quando ele habita em ti, o caos interno cessa, a mente se alinha, e a vida volta a fluir como o rio que nasce da presença de Deus. A revelação dos Salmos. Deus já está agindo enquanto você se preocupa, Deus trabalha em silêncio. Enquanto sua mente tenta entender o que está acontecendo, o céu já está em movimento. Há batalhas sendo vencidas agora mesmo que você nem imagina. Há portas se abrindo e tempestades se acalmando, e o que parece demora é, na verdade, o tempo exato da providência divina. Os salmos revelam esse mistério. O agir de Deus é discreto, mas nunca ausente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é apenas uma promessa de provisão, mas de direção. Quando Deus é o teu pastor, até o caminho que parece parado está sendo usado para te conduzir ao destino certo. Você não precisa ver o movimento para saber que ele está guiando. O silêncio dele não é ausência, é planejamento. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Perceba, a proteção de Deus não é sempre visível. Assim como uma ave protege o filhote com as asas, há dias em que Deus te esconde, e você chama isso de solidão. Mas não é solidão, é preservação. Há lutas que ele venceu escondendo você delas. Há perigos dos quais você foi livre sem nunca saber. O Salmo 46 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, antes mesmo da tua oração terminar, ele já se levantou para agir. A ansiedade te faz pensar que está tudo parado, mas a fé te ensina que o invisível é mais real do que o que os olhos veem. O plano de Deus nunca foi interrompido, ele apenas trabalha em silêncio porque não precisa provar que está agindo. Agora imagine, cada oração que você fez, cada lágrima que caiu, está sendo usada por Deus como semente de algo novo. Nada foi em vão. O tempo que parecia perdido era o solo sendo preparado. O que parecia atraso era treinamento. A espera nunca é castigo, é estratégia.
Os salmos nos mostram que Deus é o Deus do movimento invisível. O mesmo que transformou o pranto de Davi em canção, está transformando a tua inquietação em fé. A mesma voz que acalmou o mar, está acalmando tua mente agora. A palavra dele não é só consolo, é comando sobre o caos. Então, respire. Pare de buscar sinais e comece a confiar. Porque, mesmo que nada pareça diferente, o céu inteiro já se moveu em teu favor. A tua parte não é entender, é permanecer. E enquanto você permanece, Deus realiza. Momento de silêncio, onde a paz entra agora. Pare por um instante. Feche os olhos. Não há mais nada que precise ser dito. As palavras se cumpriram, as orações subiram, e o Espírito está aqui. Respire devagar. Sinta o ar entrando, saindo, e perceba como o próprio corpo começa a responder à presença de Deus. O silêncio não é vazio. O silêncio é o altar onde o céu fala. Durante tanto tempo, você buscou ruídos para se distrair, vozes para preencher o medo, sons para calar a alma. Mas é aqui, neste instante de quietude, que o Espírito Santo começa a agir. Porque Deus não compete com o barulho do mundo, ele se revela na pausa. E quanto mais você se aquieta, mais a presença dele se manifesta. Imagine-se agora diante de um campo tranquilo ao amanhecer. O vento suave toca o rosto, o sol começa a surgir, e cada respiração se torna um lembrete de que você ainda está sendo sustentado. Esse é o som da paz de Deus. Não o som da ausência de problemas, mas o som da confiança restaurada. Você não precisa pedir mais nada. Não precisa explicar, entender ou tentar sentir algo específico. Apenas esteja aqui. Porque a verdadeira oração, às vezes, é o silêncio da entrega. Quando você para de falar, o Espírito começa a traduzir o que o coração nunca conseguiu dizer. E nesse silêncio, Deus responde. Ele acalma o corpo, renova a mente, e refaz as estruturas internas que o medo abalou. Ele coloca cada pensamento no seu lugar e sussurra dentro de você: eu estou aqui. Eu nunca saí. Você não está sozinho. Fique neste instante. Permita que esse silêncio seja um diálogo. Cada batida do coração é o som da fidelidade de Deus sustentando a tua vida. Cada respiração é um lembrete de que o mesmo fôlego que te criou continua te renovando agora. A paz de Deus não entra com barulho, ela invade com suavidade. E quando ela entra, nada mais precisa acontecer para que tudo esteja bem. Porque quando o Espírito habita, o caos se cala, o medo se curva, e a alma, finalmente, descansa. Palavra profética, a voz que silencia o medo. O Espírito do Senhor te diz agora: acalma o teu coração. Eu estou cuidando do que te inquieta. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum suspiro passou despercebido. Antes que a tua mente gritasse, eu já havia preparado o silêncio que te curaria. Você não foi esquecido. Mesmo quando tudo parecia parado, o céu estava em movimento. Enquanto você se debatia por dentro, eu já organizava o caminho por fora. Enquanto você tentava controlar o que fugia das tuas mãos, eu recolhia o que se despedaçava dentro de você. Filho, filha, a tua ansiedade não é maior do que a minha presença. O medo não define o teu amanhã. Eu sou o mesmo que acalmou o mar, e hoje acalmo a tua alma. Descansa, porque o que te parece demora é apenas o tempo da preparação. Eu nunca chego atrasado, chego perfeito. Sinta esta palavra como uma resposta direta ao que você não teve coragem de perguntar. A presença de Deus não está distante, ela habita o intervalo entre um pensamento e outro. E agora, enquanto você ouve, o Espírito Santo preenche os vazios, reorganiza as emoções, devolve o fôlego e silencia o medo. O que antes te oprimia, agora se curva diante da paz que vem do alto. Porque a voz que hoje te alcança não apenas fala, ela restaura. E o Deus que fala também age. Ele declara: enquanto você dorme, eu trabalho. Enquanto você duvida, eu sustento. E quando você se cala, eu venço por você.
A paz que você sente agora não é emoção, é presença. O medo não desapareceu porque tudo mudou, mas porque você, finalmente, está onde a voz de Deus é mais alta do que o barulho do mundo. Chamado final. A paz que você recebeu. Compartilhe agora que a presença de Deus acalmou o teu coração. Respira fundo. O peso que te acompanhava já não pertence mais a você. A paz que entrou aí dentro não é passageira, é um selo. Um lembrete de que o Espírito Santo continua contigo, mesmo quando o vídeo acabar. Mas essa paz não é para ficar guardada. Ela cresce quando é compartilhada. Quantas pessoas hoje estão presas na mesma ansiedade que um dia te paralisou? Quantas estão orando em silêncio, sem forças, esperando uma resposta? Deus pode usar você agora como canal. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: minha alma está em paz com Deus. Esse ato simples é mais do que palavras, é uma declaração espiritual. É você dizendo ao mundo: eu encontrei descanso no lugar onde o medo acabou. Compartilhe este vídeo com alguém que está aflito, com alguém que diz: não aguento mais. Pode ser a semente que mudará uma madrugada de desespero em uma noite de cura. Porque a palavra que te restaurou hoje é a mesma que pode alcançar outro coração amanhã. E antes de sair, guarde esta promessa: somente em Deus a minha alma encontra descanso, dele vem a minha salvação. Salmo 62, 1. A voz que te trouxe até aqui não vai te abandonar. Mesmo quando o mundo voltar a fazer barulho, a paz de Deus continuará sendo o som mais alto dentro de você. Você não está só. A calma que chegou é eterna, porque vem de um Deus que nunca cessa de cuidar.